A Unimep é um espaço muito arborizado e por isso muitas aves vivem aqui. Um grupo de alunos de Ciências Biológicas, sob supervisão de uma professora do curso, estão fazendo um levantamento das espécies que habitam Taquaral. Vamos conhecê-las? O projeto sobre aves é antigo e teve suas pesquisas resgatadas há alguns meses por alunos voluntários. Esse trabalho ele começou em 2006, no ano que eu entrei aqui na universidade, e um aluno me procurou dizendo que estava fazendo um levantamento e ele queria terminar esse levantamento e fazer um trabalho, uma publicação, né? E aí eu sugeri que ele fizesse então uma iniciação científica e ele fez esse levantamento. Na época ele levantou 74 espécies e não deu continuidade ao projeto, porque aí ele terminou o curso, ele entrou no mestrado, né? Eu entrei em contato com ele para saber se ele tinha vontade de continuar o projeto e ele disse que não, que ele estava fazendo outras coisas. E desde então a minha ideia era retomar esse projeto para fazer um levantamento mesmo que fosse mais detalhado, que a gente pudesse fazer observação noturna, fazer ao longo de um ano, né? E foi ficando, né? Quando foi no final do ano passado, na época da Semana da Biologia, em agosto, eu dei um mini curso sobre observação de aves. E aí no finalzinho do mini curso eu fiz a proposta para os alunos que fizeram o mini curso, né? Inclusive alguns deles estão aqui. Se eles teriam interesse da gente dar continuidade ao projeto. Aí todos toparam. O objetivo do projeto não é o de apenas identificar as espécies de aves que habitam o campus. A meta vai muito além disso e o trabalho não é tão simples quanto parece. A ideia não é fazer simplesmente um guia, onde você vai mostrar, por exemplo, quais as espécies que estão. Eles estão fazendo registro fotográfico, as fotos estão ficando lindas, né? Então a ideia é apresentar essas fotos no guia, mas não somente a foto com o nome para funcionar um guia de identificação, mas também trazer informações sobre essas aves. Então, por que elas estão aqui? O que elas comem? Então, associar, por exemplo, a presença de cada espécie com o recurso. Então, se é uma ave que se alimenta de insetos, se é uma ave que se alimenta de fruto, né? Qual é o papel dela, então se ela é importante, se ela é uma ave importante na polinização, na dispersão de sementes. 105 espécies de aves já foram vistas e identificadas. A gente tem guias de aves para a gente tentar verificar se é aquela espécie mesmo, né? Um outro recurso é você ouvir, né, a vocalização, e pela vocalização você consegue identificar, também tem que ter uma certa experiência. Então o Valdir já conhece, eu também já tenho um conhecimento, então às vezes você não consegue visualizar a ave, mas você consegue ouvir, né, a vocalização, aí você sabe qual que é. Tem um outro recurso interessante que é a partir de uma gravação, né, que é o playback, já tem essa gravação disponível, então você coloca a vocalização e a ave responde, se ela estiver no local ela responde, né? Então eles fazem a observação durante 3 períodos, logo no início da manhã, então a gente tem que começar tipo 5, 6 horas da manhã até umas 7 horas, faz uma observação à tarde, das 4 até umas 6 horas e tem que fazer uma observação noturna. Existem algumas espécies de aves que nós chamamos de espécies que já estão adaptadas às condições urbanas, né? A gente até fala em aves urbanas, que são aquelas mais comuns, que aparecem no quintal da gente, que entra dentro de casa, né? Então essas realmente são mais abundantes mesmo.
E tem aquelas que nos surpreendem. Você acha que ela não vai aparecer, né? Porque talvez o ambiente esteja muito alterado, mas a gente encontrou. Por exemplo, Valdir, cita alguns exemplos aqui. A mocho dos banhados, o canário do mato seria também. São duas espécies que comumente não aparecem assim em locais que não são tão preservados. E como será o processo de localização das aves? Além da visão treinada e uma boa audição, é necessário o uso de equipamentos específicos. É importante um bom binóculo, né, para você poder visualizar. Não é qualquer binóculo, né? Então tem que ser um binóculo que aumente de 8 a 10 vezes, que tenha uma lente boa para você ter uma boa definição. Então, assim, tem alguns aspectos técnicos, né, que para quem quer fazer observação de aves tem que respeitar, né? O playback é importante, porque ele vai mostrar essas aves que você não consegue visualizar, porque às vezes essas aves estão alto nas copas das árvores, né? Você viu ela voando, mas você não consegue, nem o binóculo não alcança. Muitas delas têm um colorido, né, que as deixam camufladas. Então, assim, por exemplo, você vê periquito, que é muito comum, periquito, maritaca, né? Mas elas fazem aquele barulho danado, mas quando elas pousam na copa das árvores, você não consegue visualizar, porque é tudo a mesma cor. Então, a vocalização é extremamente importante para você identificar. Dentro da universidade, no campus Taquaral, existe a antiga sede da Fazenda Varginha, atualmente conhecida como Fazendinha. O local possui uma grande área verde e é cercado por árvores de várias espécies. O espaço é um dos principais locais de pesquisa. A gente vai fazer o levantamento das aves daqui que a gente encontra aqui na Fazendinha. Dentre elas, a gente pode ver ali que tem um ninho do João de Barro naquela árvore ali, que é uma espécie bem comum também e que acaba utilizando aqui desses recursos que tem aqui na Fazendinha. E entre outras espécies a gente pode ver também o sanhaço, o bem-te-vi, e ao fundo a gente consegue escutar também os periquitos de encontro amarelo, que estão comendo ali também o gerivá que está frutificado ali. E através disso a gente vai fazer o levantamento. No total, 6 alunos participam da pesquisa em diferentes funções. A experiência motiva os voluntários e é o primeiro passo para a construção de projetos futuros. A princípio, a maioria era leigo no assunto, nós fomos aprender em decorrência do curso. Então, a princípio, todos apenas observavam e tiravam fotos. Agora, o grupo tem cada um as suas habilidades. Então, eu, como por exemplo, eu tiro as fotos, eu fiquei responsável também de fazer o mapeamento da Unimap, porque é importante separar as espécies por região observada. É um projeto bem legal e depois, quando eu acabei a faculdade, eu vi que eu quero seguir nessa área, que é a área da ornitologia, que é o estudo das aves. Daí eu pretendo fazer mestrado e doutorado e seguir nessa parte. Então o projeto meio que caiu meio de paraquedas, mas ao mesmo tempo agora me aproximou muito de muitas informações e de mais práticas assim no decorrer do trabalho. Minha participação no projeto também vai ser com a parte escrita, que o meu TCC, o tema é sobre as aves urbanas, e eu vou falar um pouquinho dos ambientes antropizados, o que eles oferecem de recursos para as aves. No final do projeto, o intuito da equipe é lançar um livro. Esse foi o Ambiente por Inteiro de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados à programação da TV Unimap através de nossas redes sociais. Tchau, tchau e até a próxima!